Quero falar agora sobre o Corinthians, que estabeleceu um último prazo para o patrocínio Master. O presidente Osmar Stabile tem sido bem paciente em relação às negociações com a Responsa Gaming, numa clara demonstração de que o atual mandatário alvinegro dá preferência à possibilidade de um novo patrocínio Master. Só para lembrar os números, a Esportes da Sorte, a atual patrocinadora, paga 103 milhões de reais por ano e ofereceu 150 milhões de reais anuais. Já a Responsa Gaming, que pretende criar uma casa de apostas com o nome do Corinthians, ofereceu 180 milhões de reais fixos, além de bônus que ultrapassariam os 240 milhões de reais. Além da diferença de 30 milhões de reais, a Responsa Gaming também topa fazer uma série de antecipações. Logo de cara, 50 milhões de reais nas mãos do Corinthians, dinheiro que seria utilizado para o pagamento do transfer ban. Mas o compliance do Corinthians fez uma série de apontamentos sobre essa empresa, que tem apenas 1 ano e meio desde que foi criada. Por conta disso, Osmar Stabile exigiu garantias bancárias, que ainda não foram apresentadas. O prazo final para a apresentação dessas garantias era de 30 de dezembro, não aconteceu. Conversei com o presidente Osmar Stabile na live dessa sexta-feira e o presidente me confidenciou que espera para segunda-feira essas garantias bancárias. Caso elas não sejam apresentadas, aí sim, o Corinthians vai assinar com a Esportes da Sorte a renovação do contrato. Se a Responsa Gaming for capaz de apresentar as garantias bancárias, será ela a patrocinadora master do Corinthians em 2026. E o fato de antecipar dinheiro utilizável para o pagamento do transfer ban é hoje o grande trunfo dessa empresa. Só para completar, contar também que a Responsa Gaming também negocia com o Vasco, negócio de 70 milhões de reais fixos mais 10 milhões de reais em bônus. Quero te contar ainda que Yuri Alberto foi para Roma, na Itália, mas nada tem a ver com a possibilidade de uma mudança para o clube da capital italiana. Ele foi para lá para acelerar o processo de obtenção de passaporte italiano, ou seja, isso vai atrasar o retorno e a sua reapresentação pós-férias. A justificativa é de que o consulado, de quem cuidaria de toda essa obtenção do passaporte, não estava aberto na virada do ano. A partir de agora ele vai conseguir dar avanço e seguimento nessa história e o jogador com passaporte europeu fica muito mais valorizado, garantindo mais dinheiro ao seu clube. Zoaram demais o Corinthians, não sobrou nem a premiação, como manteremos o elenco. Pois é, o Corinthians já conseguiu, com algumas saídas, uma redução importante nos salários, né? Você se livra, por exemplo, de Romero, custo de 900 mil por mês. Você rescinde com o Fagner, 800 mil a menos na conta. Você não fica com o Thales Magno, cerca de 600 mil reais. Agora o Corinthians precisa encontrar clube para o Félix Torres, para o Pedro Raul, para o Kaká, tudo isso vai ajudando a diminuir o custo da folha salarial. Mas é triste, né? Você conquistar 77 milhões de reais de prêmio da Copa do Brasil e perder essa grana, ou com a metade dessa grana para a Caixa, graças a um acordo antigo. Então tá bom, presidente, parabéns, abraço para o senhor. Bom, vamos lá. Estava falando com o presidente Osmar Stabile, ele estava contando agora que o Corinthians reverteu uma punição que havia sido imposta ao clube, depois até vou pesquisar para entender, mas o Corinthians não poderia fazer 2 jogos na Neoquímica Arena contra a Ponte Preta e ele falou um segundo jogo. Isso foi revertido, o Corinthians vai jogar em casa no Campeonato Paulista. Também estava contando que o José Martínez e o Garro tinham punições para serem cumpridas do último Paulistão. Elas foram transformadas em pagamentos de cesta básica e o Garro e o Martínez estarão à disposição do técnico Dorival Júnior para o Campeonato Paulista, tá? Outras coisas importantes. Por que o Corinthians ainda não anunciou a renovação do contrato da Esportes da Sorte? Porque o pessoal da Responsa Gaming ainda não desistiu. Eles prometeram apresentar as garantias bancárias até segunda-feira. Se não apresentarem, aí sim, o Corinthians vai se acertar ou vai fechar a renovação do contrato com a Esportes da Sorte. Ficou para segunda-feira essa questão. Perguntei para o presidente sobre a grana da Caixa. Por que a Caixa pegou dinheiro do prêmio? E aí o que o presidente falou é que isso estava previsto em contrato, tá? Então vamos lá. Quando o Duílio assinou lá atrás, ele não soube precisar se foi o Duílio ou Augusto, mas ele acha que era o Duílio. Quando o Duílio se acertou com a Caixa, ficou combinado que se o Corinthians fosse campeão e tivesse direito a prêmios, a Caixa poderia ficar com 50% do prêmio, do valor líquido.
Aí eu perguntei, você vai tentar reverter essa história? Estamos tentando, mas é muito difícil. Difícil imaginar que a gente possa contar com essa grana de volta. Mais ou menos 35 milhões de reais. E eu falei, e o transfer ban? Como é que você está resolvendo o transfer ban? Daí ele falou, ó, a ideia era usar boa parte dessa grana da Copa do Brasil para fazer o pagamento do transfer ban. Sem esse dinheiro, vou precisar ir atrás de mais opções. Antecipação de recebíveis é uma alternativa. Perguntei sobre a rescisão do contrato com o Fagner, ele disse que não deve haver problema, o Corinthians não vai fazer grandes exigências, tem contrato até dezembro, economia de 800 mil por mês, mas quem está tratando desse assunto para rescisão do contrato é o Marcelo Paz, novo executivo de futebol do Timão. Beleza? Dá para explicar esse bloqueio da Caixa, de metade da premiação do Corinthians pela Copa do Brasil? Júlio, a justificativa oficial é de que trata-se de problemas relacionados ao financiamento do estádio. O Corinthians, ao longo do ano, atrasou alguns desses pagamentos, né? Apesar daquela vaquinha que gerou 40 milhões de reais, existiram problemas. Estou ligando para o presidente Osmar Stabile. O senhor vai bem, presidente? Kelvin Soares, boa noite, Nicola. O Corinthians vai pagar o transfer ban e o Talisca vai para onde? O Talisca é um dos vários muito bons jogadores cujo vínculo se encerra em junho desse ano. Anderson Talisca, Fred, Fabinho, o Matheus Pereira. Dá até para a gente fazer um vídeo bem legal de craques ou de caras muito acima da média que ficam livres no meio do ano, ou seja, já podem assinar o famoso pré-contrato, tá? Não dá para cravar para onde vai o Talisca, o Corinthians é um dos interessados, mas o ponto principal, o Timão precisa primeiro pagar seu transfer ban. A promessa do presidente Osmar Stabile, eu conversei com o presidente lá pelo dia 28 ou 29, agora estou na dúvida. E o presidente disse que a premissa básica para 2026 era pagar o transfer ban, embora reconhecendo todas as dificuldades. E pintou um probleminha novo, né? Como é que o Corinthians pretende quitar os 41 milhões de reais que deve para o Santos Laguna e aquela dívida de mais ou menos 40 e tantos milhões de reais com o Matias Rojas? O principal movimento seria de antecipação de recebíveis e utilização da grana vinda da Copa do Brasil. Importante registrar que da grana da Copa do Brasil vai sobrar muito pouco ou quase nada. E aí deixa eu só explicar o passo a passo. O Corinthians tem direito, como campeão da Copa do Brasil, a 77 milhões de reais, beleza? Dos 77 milhões, caíram nos cofres do Corinthians 68, vamos arredondar para 69 milhões de reais. O restante foi perdido com impostos e taxações e tudo mais. O Corinthians prometeu para os atletas metade do bicho. Então, tudo que ele recebesse, metade era dos jogadores. A gente está falando de 69, mais ou menos 35 milhões de reais vão para os atletas. O ponto é que a Caixa bloqueou a outra metade, sob a justificativa do financiamento do estádio, das dificuldades que o Corinthians tem encontrado em bancar esse financiamento em dia. Então, a verdade é que o Corinthians não conseguiu usar a grana do financiamento da Copa do Brasil para pagar nem sequer o prêmio do Memphis Depay. Vocês vão lembrar que o Memphis tem direito a 5 milhões de reais. 4 milhões e 725 mil, como essa grana é livre de impostos, o custo do prêmio do Memphis Depay ele é um pouco superior a 5 milhões de reais. O Corinthians vai precisar de um dinheiro extra, embora, importante registrar, o Corinthians está tentando convencer a Caixa a abrir mão dessa grana. Beleza? Bora falar agora sobre o Corinthians, que teve mais uma notícia ruim. Agora ligada à Caixa, sua parceira no financiamento da Neoquímica Arena. Você vai lembrar que o Corinthians, campeão da Copa do Brasil, teve direito a 77 milhões de reais, certo? Porém, apenas 69 milhões de reais foram depositados. Cerca de 8 milhões foram perdidos por conta de impostos. Só que a Caixa bloqueou 50% desse valor devido a juros do financiamento da Neoquímica Arena. Corinthians e Caixa têm brigado há bastante tempo por conta dessa grana do financiamento do estádio. Por conta disso, sobrou ao Corinthians o dinheiro suficiente apenas para quitar o prêmio prometido aos atletas. O Corinthians prometeu aos jogadores que, em caso de título, pagaria 34 milhões de reais. Nem Memphis Depay está contemplado na pouca grana que sobrou. O Memphis tem direito a 5 milhões de reais, que nada tem a ver com esses 34 milhões de reais que eu citei. O contrato do Memphis prevê pagamento de 4 milhões e 725 mil reais livres de impostos por cada título conquistado. Então,
Com esse bloqueio da Caixa, o Corinthians não tem dinheiro nem para fazer a quitação do prêmio do Memphis, com um detalhe importante: o Corinthians já deve cerca de 23 milhões de reais ao atacante holandês. E contava com a grana da Copa do Brasil para zerar pendências com o elenco e também para resolver uma série de outras contas emergenciais. O que o Corinthians está fazendo? Está tentando convencer a Caixa, por meio dos seus dirigentes, a abrirem mão desse bloqueio, para que o Corinthians pudesse resolver esses problemas internos, incluindo o transfer ban, que impede o Timão de registrar novos atletas. Essa é a grande prioridade do presidente Osmar Stabile para o início dessa temporada. Bora falar agora sobre o Corinthians, que está perto de rescindir o contrato de Fagner, garantindo uma economia de R$800 mil por mês. Fagner já tem um acordo fechado para continuar no Cruzeiro por mais uma temporada, prorrogável por mais uma. O Cruzeiro quer contar com o jogador a pedido do Tite, mas também por causa do seu filho, Henrique Lemos, que integra as categorias de base e é super bem avaliado. Fagner tem mais um ano de contrato no Corinthians e custa R$800 mil por mês. Diante de toda a dificuldade financeira do Timão, da necessidade de redução de custos, o clube precisa diminuir em R$5 milhões por mês sua folha salarial para cumprir o planejamento orçamentário. A tendência é que Corinthians e Fagner rescindam o contrato nos próximos dias, já esse acordo, como eu contei, entre o Cruzeiro e o lateral direito. Só para complementar, o Corinthians, antes de romper de vez o vínculo, quer ter uma última conversa com o Dorival Júnior para saber o que o treinador atual pensa a respeito do Fagner, mas diante do atual cenário, a realidade mais provável é da rescisão do contrato e da transferência do Fagner em definitivo para a Raposa. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.